Cara, já teve um dia na sua vida que você começou a desabar de choro porque você estava carregando o peso de ser forte por muito tempo? Bem, é exatamente isso que eu quero que você pense nesse vídeo. Meu nome é Cássio e, cara, a primeira coisa é que você não pode chorar. Se você já chorou na frente de alguém ou até mesmo perto de um amigo, cara, aquela pessoa não começa a te levar a sério e ela te trata de um jeito de, não, pô, tá tudo bem, vai passar, mas ela só diz palavras vazias que, na maioria das vezes, na cabeça dela funciona, mas para você não vale de nada. E quando não acontece isso, o que já é meio preocupante, é outra situação onde você, por chorar, você sofre mais bullying, você é zoado pelo simples fato de chorar. Então, você percebe que, cara, se eu chorar, principalmente na frente de pessoas que eu não conheço, eu vou me lascar, ou eu vou sofrer mais por chorar, o que vai fazer eu chorar mais ainda, e a dor que eu sinto não vai ser aliviada com o choro, vai ser aumentada. E ninguém vai dizer, cara, tá tudo bem chorar, tem, mas você tem que ser forte, você precisa saber como ser forte. Talvez alguém vá e diga pra você, mas ninguém vai te ensinar o que exatamente seria ser forte e por que e como você deveria ser forte. Todo mundo, não, cara. É, você precisa ser forte porque a vida vai ser difícil e vai ter momentos que você vai precisar se preparar para a confusão e para o caos. Mas como é que se você se prepara? Claro que se você ficar questionando essa pessoa, ela vai te dizer, cara, se vira. Porque por mais que aquela pessoa consiga te dar bons conselhos, consiga dizer exatamente o que você deveria fazer em uma situação boa, por exemplo, cara, tem um professor que ele é o Batman para você. Ele sempre te dá conselhos bons, ele sempre tem uma experiência de vida muito parecida com você e ele parece um cara que ele sempre ia se dar bem em qualquer lugar que ele tivesse. Mas a vida daquele cara foi completamente diferente da sua, principalmente na parte da formação da sua mente. Tipo, esse cara que parece o Batman para você, com certeza ele deve ter passado por muita coisa na infância para ele ficar desse jeito. E supondo que você tá na adolescência e conheceu esse cara, você já vai ser automaticamente mudado e você vai ter uma experiência completamente diferente da sua adolescência, da sua vida de jovem adulto, por causa que você conversou e interagiu pra caramba com essa pessoa que já tinha muita experiência de vida e mesmo assim vai ser diferente e você vai ter que enfrentar coisas complicadas. E a gente começa a entender que, cara, esse negócio de ser forte, a gente vai conseguir tendo muita experiência de vida. E a gente pode fazer isso muito natural, sem perceber, quando a gente já tá vivendo muito. Tipo, se você é muito bom em jogar jogos, de certa forma você é forte em um estilo de jogo. Sei lá, você jogou muito jogo de estratégia. Com certeza, no nicho de estratégia, você é muito bom, porque você passou muito tempo e, de certa forma, você é forte na estratégia. Você começa a entender que, cara, para eu ser forte na vida, eu tenho que viver e aprender com o que eu tô vivendo, ver se aquele momento é difícil e da onde vem essa dificuldade, do ambiente, da minha mente, qual é o problema principal, sempre vendo, cara,
eu preciso de mais experiência sobre aquela área quando eu não saber o que é exatamente aquele problema. E também sempre vendo, cara, é só um único problema de uma única parte ou é problemas de todas as áreas? Por exemplo, cara, tu tá com timidez, principalmente na adolescência. Pode ser sua mente, pode ser o ambiente, pode ser seu passado. Nunca, nunca é preto no branco. E mesmo sendo preto no branco algumas vezes, sempre vai ter aquela situação que, cara, você vai ter que parar e arriscar, mas sempre pensando no melhor. Mas uma coisa que você deve priorizar depois de ter uma boa experiência de vida, saber identificar se é o problema da sua mente, do passado, no caso das suas memórias ou algo desse tipo, é que você deve guardar esses pensamentos somente para você. E essas habilidades ou até mesmo esse tipo de conselho para você mesmo, para você conseguir enfrentar qualquer momento da sua vida e para você não ficar se preocupando com um amigo seu que tá passando por dificuldade, mas você tá lá, cara, faz isso, você vai se ajudar, você vai melhorar de vida se você fazer isso. Beleza? Talvez tu se sinta mal por a ajuda não te dar errado, mas por você viver sua vida, entender que, cara, talvez esse cara não queira me ouvir. E quando acontece isso da pessoa não entender o que a gente quer e não seguir o que a gente diz, a gente pode ficar bravo. E não só isso, a gente pode forçar ao máximo aquele cara a fazer aquilo. Só que a gente está forçando aquela pessoa. Aquilo vai gerar uma complicação, principalmente em uma amizade ou algo desse tipo. Ou, nesse caso, a pessoa pode ficar tão brava com você pelo fato de você estar insistindo nesse pensamento de mudança, de fazer algo que deu certo pra você, que ela não, pô, que se dane você, eu vou fazer o contrário que você disse pra fazer. Ou seja, por você estar insistindo tanto na vida daquela pessoa, se metendo aonde não devia, aquela pessoa vai começar a se afastar de você. Então, por isso que você deve ficar sempre vendo se aquela pessoa é muito parecida com você. E se ela for muito parecida com você, ou ela sempre agir de uma forma clara e de cabeça aberta, você pode ir lá, cara, é, faz desse jeito, você pode começar a melhorar se você fazer isso, mas só se você ver se aquela pessoa não sabe a solução daquele problema, porque, cara, sua vida já tá diferente daquela pessoa, então é melhor você dar um resumo para aquela pessoa, pegar aquele resumo e adaptar para a vida dela e resolver do que passar o tutorial 100% completo, porque na vida nada é 100% parecido. E você vai adaptando e moldando suas experiências de vida e sempre sabendo, cara, em algum momento vai chegar os momentos difíceis. E eu vou ter que saber como suportar esses momentos difíceis. Mas como é que eu posso suportar? Cara, se você tiver um amigo, um psicólogo que realmente tá lá para te ajudar, é um psicólogo bom que vai resolver o problema e cutucar a ferida para você mesmo entender como aquela ferida foi causada e você conseguir curar, você deve procurar. Mas se você não tem essa pessoa ou se é algo muito secreto, ou você não pode contar essa coisa pra ninguém, ou você não tem ninguém pra contar, cara, se tranca no quarto, sem celular, sem nada, com roupa, né?
e faz o que você tem que fazer. Começa a pensar sobre essa coisa que tá te deixando desse jeito, te deixando pesado. E, sei lá, faz isso aí mesmo que você tá pensando. Chora, grita, faz o que te relaxar. Porque às vezes você tá enfrentando tanta coisa de tantos lados que, cara, chega um dia que isso tudo acaba. Ou vira aquela bola de neve que já era. Você tá no impacto, né? E você vai receber um impacto. Ou seja, você precisa entender que, cara, vai ter um momento que eu vou ter que me trancar e começar a chorar. E você não pode fazer isso com nenhuma influência externa. Porque se você estiver triste e pegar o seu celular para ver um vídeo, redes sociais, essas coisas, pode piorar muito mais por causa do algoritmo, por causa de várias coisas. Você deve fazer isso sozinho pelo simples fato que, cara, a sua mente vai se sentir mais relaxada e ela não vai se sentir obrigada a fazer coisas diferentes. Ela vai expressar aquele sentimento de forma legítima e você vai começar a ficar relaxado para poder seguir em frente e entender por que você tá tão ruim e o que aconteceu com você. Se você tá com vazio, com a mente muito cansada, você vai começar a olhar esses sentimentos que dizem, não, pô, ignora esse sentimento porque ele não vale a pena. É sentimento de cara frouxo. Beleza, cara, mas eu tô sentindo esse sentimento. E cada vez que eu sinto esse sentimento, ele tá aumentando. Então, se eu não encontrar uma forma de aliviar ele e descansar e depois enfrentar esse sentimento, eu não sei aonde minha vida vai acabar. Mas com certeza vai ser em um lugar ruim se eu não enfrentar ele. Ou seja, começa a rever a vida que você está tendo e escolhe o que você quer realmente suportar. Porque tem coisas na sua vida que talvez você tenha pegado por causa da sua família, por causa dos seus amigos, mas você não queria suportar. Sei lá, um primo chato que você tá brincando ali porque sua mãe disse pra brincar com ele, mas ele é chato. Você rever essas obrigações que você colocou na sua mente, se elas são suas mesmos ou elas são do ambiente e são obrigações que você pode deixar de lado, porque é sua vida. Sempre vai ter um momento que você vai ter que colocar suas prioridades, sua vida acima das coisas de outra pessoa e enfrentar as coisas que você precisa enfrentar com força. As suas prioridades da melhor forma possível, não as prioridades dos outros, cara. E provavelmente você tá desse jeito, todo acabado por ser forte, mostrar que é forte, pelo simples fato da pressão social de, tipo, mostrar algo que com certeza você tá forçando demais e por isso que você tá desse jeito. E também começa a ver o seu corpo, não shape, essas coisas, mas sim olheira, coisas que demonstram se você tá cansado. Porque você pode começar a resolver os problemas a partir daí. Não focar na parte mental se você não sabe ainda. Você deixa de escanteio, mas você lá pesquisa, cara, como resolver olheira.
Beleza, para eu começar a resolver o olheira, eu vou ter que começar a dormir 8 horas por dia. Aí você arruma seu ciclo de sono. Você vai resolvendo as partes que você consegue resolver ou você sabe que vai te ajudar a resolver os problemas mentais ou seguir em frente mesmo que você não saiba a resposta sempre. Porque você vai começar a descobrir um foco na sua vida e você vai perceber que, cara, beleza, o mundo, o universo, talvez seja imprevisível, mas quando eu foco na minha mente, aprendo como ela funciona e se eu entendo por que eu tô triste, por que eu tô reclamando, eu consigo tirar aquele pensamento e mudar minha mente para eu ficar bem mesmo estressado. Eu começar a diminuir o estresse porque eu entendi minha mente. Porque olha em volta, cara, tem inflação, tem guerra para todo lado, tem imposto, tem um monte de coisa que faz o mundo ficar cada vez mais horrível. Mas ainda assim tem cara que começa a rir igual um maluco depois que vê uma notícia ruim, mas não é aquele riso parecido com Coringa, mas é um riso que beleza, eu tô rindo porque é engraçado, realmente. Mas eu tô preparado para enfrentar aquilo. Eu já me preparei. Você tem que ser exatamente esse cara que tem força suficiente para enfrentar o futuro, mas sempre tá agindo da melhor forma possível, da forma que você gosta de viver e tá agindo com calma e sabendo refletir sobre a sua vida. Porque é, a vida tem um momento difícil e tem um momento fácil. Só que você é que pode determinar quando é um momento difícil e um momento fácil. Claro que o ambiente determina, mas se lembra na adolescência, cara. Você que tá com 20 anos, ou até mais que isso, você acharia mesmo que esses momentos difíceis que você passou foram mais mentais ou o ambiente influenciou? Eu não sei sua condição de vida, mas na minha vida, cara, eu percebi que o meu mental, quando eu era adolescente, me influenciou demais e foi o que gerou um momento difícil. Então, quando você resolve o mental, as coisas começam a ficar muito mais fácil e você consegue adaptar a situação para você saber que tá ruim, mas você poder enfrentar aquilo da forma certa e você poder seguir para frente sabendo que, cara, tá tudo bem eu ter aquele momento de esgotamento e quando eu tiver esse momento eu vou estar pronto para descansar e extravasar do meu jeito e saber que, cara, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível quando isso acontecer, porque se você já se sentiu assim, cara, você não consegue estudar, você não consegue fazer mais nada a não ser pensar nisso. Então, é melhor você chorar pra caramba, fazer o que você tem que fazer, relaxar. Aí sim, você no outro dia começa a estudar, começa a fazer o que você tem que fazer. E, cara, mesmo que a situação esteja difícil, sempre veja pelo o lado que você tá. Se você tá em um lado difícil, veja pelo lado difícil, mas sempre vendo que você pode melhorar, que você pode conseguir aquele dia. E para você conseguir aquele dia que você vai ter sucesso, que você vai conseguir avançar, você precisa estar bem, você precisa estar com sede de sucesso. E como você vai estar com sede de sucesso, motivado, disciplinado, com a mente acabada? Você realmente precisa
descansar no momento certo e agir no momento certo. E você vai conseguir fazer isso quando você começar a tiver várias experiências de vida, forçando ao máximo viver e refletir sobre as experiências que você tem. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e um bom amanhã.